Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do StatCast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Eu sou o Richard. Eu sou Túlio. O convidado de hoje é o professor Dr. Ricardo Alves de Olinda, docente do Departamento de Estatística da Universidade Estadual da Paraíba, graduando em Estatística pela UEPB, mestrando e doutor em Estatística Experimental Agropecuária pela Exalc, USP. O professor Ricardo construiu uma trajetória marcada pela forte atuação em estatística espacial, análise multivariada, planejamento de experimentos, ciência de dados e agroprocessamento. Além da atuação acadêmica, também participou de programas de pós-graduação, lidera pesquisas aplicadas em saúde pública, análise espacial, epidemiologia, anal analytics e modelagem de dados, conectando estatística, tecnologia e impacto social. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo, ao nosso episódio de hoje. Obrigado, Richard. Então, vamos iniciar o primeiro bloco aqui. Início da trajetória em relação com a estatística, certo? Antes de consolidar sua carreira acadêmica e científica, quem era o Ricardo? E quais experiências formaram sua visão de mundo, professor? Certo. Satisfação, mais uma vez aqui, né, estar com vocês, Richard e o Túlio. E, antes de tudo, parabenizá-los, né, pelo programa de extensão que vocês vêm desenvolvendo. É muito importante, né? Até mesmo para os nossos alunos, né, do curso de Bacharelado de Estatística da Universidade de Salva Paraíba. É até mesmo uma ótica, assim, de ponto de vista de encaminhamentos, né, é mesmo da profissão, né, como um todo, seja ela acadêmica ou o mercado de trabalho. Então, parabenizá-los, né, pela iniciativa. Eu, natural de Alagoa Nova, né, estudei até a minha quarta série na zona rural, num sítio chamado Gameleira, é a escola Santa Ana, né, a quarta série. Após a quarta série, obviamente, nas escolas da zona rural não tinha, né, a partir do quinto ano, na época. Daí a opção seria deslocar, né? Deslocar como morava na zona rural. E o mais próximo, na verdade, mesmo sendo o município de Alagoa Nova, ficava mais próximo o deslocamento para a cidade de Esperança, né? Eu costumo falar que a gente, de fato, morava lá na faixa de Gaza, né, que era a divisa entre os municípios de Alagoa Nova e Esperança. Lá ficava mais próximo, né, aqui do município de Esperança. E é um próximo que era 5 quilômetros, e que a gente tinha que percorrer esses 5 quilômetros na época a pé mesmo, né? Era o dia todo na roça, trabalhando, e a oportunidade de estudar, fazer desde, né, da série oitava, o chamava o ensino fundamental, né, a oitava, o ensino médio, que era, a época era o científico, né? Acho que o primeiro, o segundo e o terceiro científico. E todo esse período aí, né, de estudos aqui em Esperança foi no Colégio Estadual, Monsenhor José da Silva Coutinho, o qual, né, tive oportunidade, mesmo com as dificuldades, e bons professores, e, de certa forma, motivava a gente para seguir na carreira, né, acadêmica, de estudar, realizar o curso de graduação, que na nossa época não era tão fácil, principalmente do ponto de vista de informações, não é como hoje, né? Século passado era um pouco mais complexo aí de a gente obter, né, informações, principalmente do ponto de vista de conjectura de educação, de ensino. Mas se, não foi fácil, entretanto, foi muito gratificante nesse período. A gente fez tanto, né, desde a quarta série lá na zona rural, né, do quinto ao oitava, e também os 3 anos, né, o científico aqui na escola estadual Monsenhor José da Silva Coutinho, na cidade de Esperança. Excelente, professor, excelente, né? Dado essas observações que o senhor falou, né, eu queria saber um pouco, porque a estatística ela passou a ser de fato um projeto de vida profissional e intelectual na vida do senhor, né?
E em que momento, né, a estatística deixou de ser apenas uma área de estudo e consolidou-se, né, de fato, nesse projeto de vida? Então, aí quando... O meu sonho, na verdade, não era estatística, né? Por conta que, devido às raízes né, na zona rural, obviamente, pretendia outros cursos na área de ciências agrárias, Eu né? acho Agronomia que era... eu acho que ninguém vai pra estatística porque tipo, ah, eu vou pra estatística. E na nossa época, principalmente, Richard, Túlio, porque, mais uma vez, ativo, não tínhamos informações acerca né, acerca da perspectiva de trabalho, etc, etc. E, bem, voltando naquela época, eu sempre, como a perspectiva era ciências agrárias, aquela coisa toda. Aí, na época, tinha na federal, né, o que a gente chamava do peneirão, né, que fazia uma primeira etapa, e na federal tinha um peneirão. Passasse nessa primeira etapa, então, faria uma segunda etapa com questões abertas, né? Aí, no primeiro ano que eu fiz, que é chamado FERA, né, aí não obtive, não logrei êxito, né? Aí, no próximo ano, isso em 98. Aí fiz um cursinho, inclusive, com professores, praticamente os mesmos professores que a gente tinha feito o ensino, né, o científico, o ensino médio com eles. Eles montaram um grupo de professores para ministrar um cursinho na época e a gente fez, né? E nesse período aí tinha a possibilidade da Universidade Estadual da Paraíba, a gente comprava um livrinho, né, um livrinho que lá esse livro tinha o quê? Tinha 3, 4 parágrafos no máximo, né, identificando sobre todos os cursos. Achei interessante ali quando eu comecei a ler a estatística, né, sobre o curso, bacharelado de estatística. Eu estava com um amigo meu, no momento que fomos comprar esse livrinho para fazer a inscrição, né, na UEPB, no vestibular. Aí eu perguntei ao colega, e estatística? Aí ele falava, ó, estatística é bacana, porque você chega numa festa, você vai saber a quantidade de pessoas que tem nessa festa. Foi essa a primeira informação, né, que a gente teve do curso de estatística com o meu colega. Aí a gente acabou fazendo a seleção, né, para o vestibular estatística noturno também. E nesse mesmo período aí, obviamente, né, fiz o vestibular para a federal, né, pensando no curso de agronomia. Quando eu passei na primeira etapa da federal e fui para o que chamava peneirão, né, que eram as questões abertas. Mas, por ironia do destino, eu acho bacana isso. Quando saiu o resultado, aí havia logrado êxito, né, no curso, né, de bacharelado de estatística da UEPB e tinha sido eliminado nessa segunda etapa da federal. E era o curso, à época, né, que eu falava, pretendendo. Aí abri um recurso, na época abri um recurso para saber o que, é que tinha acontecido na prova, etc, etc. Aí me chamaram, né, para me apresentar a prova. E coincidentemente foi matemática. E observe, eram questões abertas, eram 10 questões. E o que acontece? Das 10 eu acertei 8. A questão foi o seguinte: onde eu escrevi as questões foi no lugar errado do gabarito. Eu não sei por que isso aconteceu. Ironia do destino, né, que isso, Fatalidade. O que de a gente fato, eu não chamaria estava hoje em na dia área de de agrárias. TDAH. Mas, enfim, aí daí segui no curso, né, à noite, sempre trabalhando na época também, ainda morava na zona rural, as dificuldades, né, também não era fácil, né, ter que, mais uma vez, trabalhar o dia todo e esse deslocamento, que às vezes, né, a pé mesmo, né, da zona rural, 5, 6 quilômetros para pegar o ônibus aqui, ir para Campina, voltava cansado. Nessa época também trabalhava no comércio, acordava nas madrugadas, mas enfim. E eu comecei a gostar do curso de estatística quando eu fiz uma disciplina e assim, a gente também dá muito valor a essa questão dos bons profissionais que a gente encontra na nossa carreira acadêmica. Não foi, né, diferente com o professor Juarez, o professor Gil, que sempre estava ali nos direcionando à época no curso, né, de bacharelado em estatística. E quando eu comecei a fazer essas disciplinas mais de aplicação de modelos lineares, a disciplina de planejamento e análise estatística de experimentos, eu gostava bastante dessas disciplinas e acabei nesse período assim, gostava mesmo do curso, né? E seguimos. Não fiz, né,
pós-graduação, mestrado, doutorado, tão logo finalizando, né, egresso na graduação, eu passei uns 3, 4 anos para ingressar no mestrado, né, na época do mestrado na Federal de Lavras, na UFLA, que isso foi 2007, 2008, né? E a partir disso aí, quando eu finalizei o mestrado, né, na UFLA, aí já fui para o doutorado, né? Fiz a seleção em 2008, aí fiquei lá no doutorado 2009, 2010. E foi quando, 2010, final de 2010, abriu o edital, né, para docente aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Não fez apenas eu, fez eu, o professor Tiago, a professora Ana Patrícia, a gente era praticamente da mesma turma, lá no doutorado. Foram 6 meses, assim, pouco menos de um ano, assim, de diferença em termos de componentes e de atividades, né, junto Uhum. em pós-graduação lá da Exalc. E daí, eu, obviamente, a gente já tinha finalizado, concluído os créditos em disciplina, faltava apenas o doutorado do ponto de vista da tese, e pelo edital a gente poderia, né, estar pleiteando essas vagas, e acabamos logrando êxito, né, na época. E daí eu conversei com o meu orientador, né, sobre que eu estava apenas 2 anos no doutorado, assim, já tinha terminado as disciplinas, já tinha submetido 2 artigos, na verdade, na época, um já tinha Caramba. sido aprovado. E daí a gente começou a trabalhar como docente. Eu comecei a trabalhar como docente no dia 12 de fevereiro de 2011, na UEPB. Massa demais, professor. Agora, o senhor comentou aí sobre alguns professores que teve ali a. O senhor teve mais proximidade, né? Me perdoe, eu não lembro os nomes. São. Juarez, O professor, Andrei. o professor Juarez, inclusive, foi meu orientador de trabalho e conclusão de curso. E o professor João Caramba. Vitor Luna, né? Ele, ele foi nosso professor em várias disciplinas. Eu também, o professor Valber, nos ajudava bastante Grande assim, Valber. Grande motivar. Valver. Eram os 3 professores assim que mais motivavam, né, a nossa turma do ponto de vista de estudo, de perspectivas. Até mesmo nessa época, nós tínhamos uma perspectiva de pós-graduação não tanto quanto hoje. Hoje está mais fácil, né? Entendo. Até mesmo as informações, né? Antigamente tinha que Com fazer prova, né? Hoje em dia é O advento mais. da tinha, faziam também, seleção, né? exatamente. Então, Provas, como é que esses professores influenciaram ali o senhor, professor? Tipo, eles algo mais direto, não só e fica aqui no curso, mas de forma acadêmica mesmo. Como é que eles empurraram o senhor pra frente? de forma acadêmica, eu, na verdade, como eu falei para vocês, eu não segui, assim, terminando a graduação, né, de bacharelado em estatística, segui direto para o mestrado. Assim, acho que uns 2, 3 anos que eu trabalhava no comércio, e, de certa forma, a época também o comércio, monetariamente falando, dava um certo conforto nesse sentido. Uhum. Todavia, entretanto, eu gostava muito de estudar, tanto que tirava dúvida dos meus sobrinhos, primos, matemática, que eu não deixava a sagrada lousa, né, de lado, tinha uma lousa em casa, essa molecada, quando ia para a final, essa coisa toda de matemática, e, enfim, aí ia lá para casa e eu, meio que final de semana, eu socorria esses meninos, mas era muito bacana, eu gostava bastante. Aí certa vez, nessa época eu já era casado, aí minha esposa, por que que você não faz né, licenciatura em matemática para dar aula aqui na cidade, etc. Aí eu, bem pensado. Aí fui eu novamente, né? Eu acho que foi 2005, 2006, eu não lembro bem. Eu estava na mesma fila lá da UEPB, né, para fazer, né, comprar o livrinho, né, para fazer a inscrição para a licenciatura em matemática. Do nada passa Gil. Gil passa. Eu olhei assim para ele, ele olhou, né, para mim, ele me reconheceu. Ricardo, o que é que tu estás fazendo aqui? Aí eu falei: Não, Gil, eu pretendo fazer um novo curso, licenciatura em matemática, para poder trabalhar na área de licenciatura, dar aula. Aí ele olhou para mim dessa mesma frase: Você tá louco? Você tá doido? Venha para cá. Aí eu fui com ele e disse: Não, tem possibilidades aí hoje de mestrado. Aí ele tinha falado que
tinha a possibilidade de realizar, né, até a prova da UFLA, né, que você poderia fazer aqui mesmo em Campina Grande a prova de vários outros mestrados, da Federal do Rio Grande do Norte. A gente entra em contato com as pós-graduação, eles liberam para que a gente aplique essas provas aqui. Aí eu tenho até hoje esse livro, ele me presenteou não, na verdade, ele me emprestou, né? O livro do Paul Meyer, o livro do Paul Meyer, eu tenho até hoje. Ele só pega esse livro e vai estudar e vai falar que você tem condições e capacidade de passar na seleção. Aí eu já tinha alguns livros também de cálculo, Chokovs, Calcular, Guidorizi. Ele passou para mim também algumas orientações do ponto de vista de pesquisa, assim, do que eu tinha que estudar. O Juarez, o professor Juarez também, o professor Valba, enfim, foram três professores assim que como excelentes profissionais, a gente sempre leva, né, esse exemplo de profissionais. Até mesmo quando na graduação a gente estava ali um pouco não tão bem monetariamente falando, e o professor Gil sempre estava ali nos ajudando. Eu acho que essa obrigatoriedade, né, que a gente tem como docente, do ponto de vista de buscar melhorias para a sociedade, então esse papel, né, que esses professores na época da graduação fez para com a gente, então eu vejo assim como uma obrigação nossa também de fazer, dar apoio ao aluno e esforçar, né, a gente poder se esforçar um pouco para escrever projetos aí de extensão, de PIBIC, outros projetos que a gente possa, né, buscar apoio, né, financeiramente falando, para os meninos atualmente. Então, essa, para mim, é uma satisfação, né, e eu vejo também como uma obrigatoriedade como docente. Está, obviamente, na base, né, que a gente chama do ensino, mas a gente também tem que estar inserido em pesquisa e extensão. A minha ótica, basicamente, e unicamente para pesquisa e extensão, é buscar apoio, né, do ponto de vista de bolsas de projetos para os nossos alunos, porque a gente entende que da mesma situação em que eu estava à época como discente dentro da nossa instituição, a Universidade de Estado da Paraíba, e a Universidade de Estado da Paraíba tem essa particularidade, né, eu sempre falo isso com os colegas, de abraçar no bom sentido, né, de você observar excelentes alunos, né, porventura muitas vezes não tem as reais condições de ali sim, obviamente, de se permanecer e seguir na sua carreira acadêmica, então cabe a gente, como docente, buscar esse apoio. Eu acho isso interessante. E vários alunos, né, desde a época de 2011, faz aí um pouco mais de 15 anos, né, que a gente está na academia, e a gente percebe nessa curta trajetória de docente o quanto que a gente foi e está sendo importante para muitos, né, em que eram nossos alunos hoje é uma satisfação de estar trabalhando com e chamar de colegas e desenvolvendo projetos, pesquisas juntos. Isso é muito gratificante. Excelente, excelente. Eu acho isso maravilhoso também, o grau de sensibilidade que o departamento tem para com os alunos, né? Porque, como o senhor falou, né, não se detém apenas ao senhor, acho que isso é um pensamento coletivo, de fato, do departamento, porque, né, todos têm Exatamente. essa visão maravilhosa. E é muito gratificante porque, como o senhor bem falou, né, essas medidas de projetos de extensão funcionam, de fato, como políticas de permanência para muitos dos alunos, né? E Exatamente. então, dando continuidade, né, a gente vem observando aí que a nossa área passou, né, e vem passando por diversas evoluções, né? E quais dessas transformações, né, o senhor considera mais significativas dentro da estatística contemporânea? Boa pergunta, Túlio. Eu enxergo que a facilidade, né, com que as diversas áreas, né, têm hoje, né, de trabalhar com métodos quantitativos facilitou bastante quando a gente observa na época que estávamos no mestrado, lá no início do século, né, aquela dificuldade que estava implementando aqui no país, nas universidades, um software novo, gratuito, R, era aquele desafio, aquela ânsia, né, também de aprender e de buscar esse conhecimento, e tinha vários outros softwares à época também nas universidades que a gente passou que era pago, né, como o SaaS, um excelente software.
entre outros, mas a gente já estava ali paralelamente trabalhando com R e a evolução, né, em pouco tempo, quanto que isso se tornou, popularizou-se, né, dentro da academia. E quando eu falo a popularização dentro da academia, não apenas para os cursos, né, na área de exatas, todas as áreas do conhecimento começou a enxergar a necessidade, né, de trabalhar com software, o software para, né, para implementação e análise e tomada de decisão. E dali, ali 2015, 2016, a gente já começa a observar que essas áreas, né, especificamente a área da saúde, ciências agrárias, entre outras, a evolução do ponto de vista do quantitativo de dados. Começou, né, a se gerar essa preocupação de como se trabalhar com essas grandes massas de dados e, obviamente, houve um boom pós-pandemia, né, em que, de fato, houve a necessidade de tratar essas bases de dados gigantescas e tomar decisão, né, de forma rápida, ali, obviamente, usando de todo aparato aí teórico, né, acadêmico, científico, computacionalmente falando, e manusear essas grandes bases de dados, massas de dados, em que pudesse se colocar um algoritmo para aprender. Veja que bacana. E aí surge, né, o aprendizado de máquina, essa De evolução máquina. que tem atualmente aí com a inteligência artificial e outras tecnologias que é, é interessante. Em pouco tempo que eu estou na academia e veio uma evolução na época que eu estava na graduação com o MS-DOS, em que tinha um computador, gente, viu, Túlio? Caramba! Um computador para nossa turma toda nos estágios, né? A gente era aquela ânsia de pelo menos clicar ali no computador para estar Nossa. gerando algum resultado. Na época era uma versão que o professor Josemar hoje não encontra-se mais conosco, né? Mas se ele sempre era também motivando a gente para, o SPSS, vocês têm que utilizar, e era bacana, assim, aquela ferramenta bem do início do século e a gente assim ficava maravilhado e ver aquela época do nosso de disquete, aquela coisa toda, para hoje o que nós temos de ferramenta é algo assim impressionante. O quanto que a ciência evoluiu, né, e o quanto que a gente também, como profissional, tem que seguir a evolução. Obviamente, ninguém vai conseguir acompanhar. Todavia, entretanto, é importante que a gente esteja sempre atualizando a nossa grade curricular, né? Tanto que a gente hoje, né, agora 2026, 2, haveremos de estar no curso, né, em bacharelado, né, em estatística e ciência de dados, com essa preocupação também da atualização das ementas, das disciplinas, com um único objetivo, ao término, ter egressos profissionais, né, inseridos aí no mercado que sejam capazes, né, de trazer, né, e tornar possível vários desafios e tornar cada vez mais eficiente o uso de recursos também para que tenhamos uma sociedade cada vez com melhores condições, tanto de vida quanto, né, de oportunidades, entre outros. Uhum. Com certeza, excelente, excelente, professor. A gente agora vai partir para o segundo bloco, né, que tem como topificação a formação acadêmica e pesquisa, por mais que eu já tenha falado um pouco, né, de maneira um pouco mais específica, a gente gostaria de saber, né, o que motivou essa sua decisão para o ingresso no mestrado, né, e posteriormente para o doutorado, se foi de fato essa coincidência ou se houve algo mais, sabe, né? Você falou que encontrou o professor, não foi durante o processo de inscrição para tentar a vaga para licenciatura em matemática e acabou mudando, né? Foi de fato essa coincidência ou houve algum outro motivo que norteou essa decisão do senhor para o mestrado? Então foi assim, parece que as coisas, né, houve toda uma atmosfera, tanto da época que eu estava falando para vocês, Aham. errado o local do local das questões de matemática para chegar, né, é impressionante assim, é algo que eu não posso nem explicar, mas não tenho dúvidas que está fora da nossa, né, alçada, que tem algo que nos direciona, e a gente, eu tenho sempre essa fé nesse sentido. Porque se eu não estivesse naquele momento, naquela fila, se o João Gil não tivesse olhado para mim e me retirado daquela fila, certamente eu estaria como um docente, É. professor de licenciatura. Mas o Gil falou, não, vai para casa, vai estudar e vai fazer teu mestrado, enfim. E interessante, Excelente. tudo.
no mestrado, né? Porque como a gente é bacharelado, né? Bacharelado, bacharel em estatística, a gente não tem essa questão da docência, né? Enquanto, obviamente, em licenciatura, que somos cursos de bacharel. Todavia, entretanto, eu também tive a oportunidade de conhecer o professor Agostinho lá na UFLA, em que eu era bolsista CAPES e à época eu tinha que pagar o estágio de docência, né? Uhum. Eu tive uma semana de treinamento lá com um pedagogo. Nossa, eu não esqueço nunca esse curso, um curso assim magnífico, um curso, um professor altamente capacitado, e passou uma semana de treinamento intenso conosco, né? Com todos os alunos, né, que estavam na época lá no mestrado, assim, magnífico. E finalizando, né, esse curso, esse treinamento, fomos direcionados para alguns professores. Aí eu tinha um colega lá, até hoje a gente é super amigo, o professor Renato, inclusive está na Federal do Rio de Janeiro hoje. Ele disse, Ricardo, procura o professor Agostinho, porque geralmente o professor Agostinho ele coloca mais a gente como não um coadjuvante, ele falava, né, nesse sentido, ele coloca a gente como protagonista, né, não apenas ali debruçando para resolver uma questão ou uma lista de exercício. Ele, vez por outro, ele te coloca para ministrar uma aula e ele fica lá observando como é que está o teu perfil, né, como docente nesse sentido. E assim eu fiz, né? Eu sempre era de seguir conselhos e de pessoas que têm a experiência, né? E assim eu fiz. Conversei com o professor Agostinho falou que tranquilo, perfeito, Ricardo, a gente segue. E daí eu segui. Na primeira semana que eu acompanhei a disciplina de planejamento de experimentos, foi os princípios básicos da experimentação, repetição, casualização, controle local, delineamento inteiramente casualizado, etc. E na outra semana eu fiquei responsável para tirar dúvida dos alunos. Daí, na dúvida, eu ficava sozinho, né? No período aí de tirar dúvidas com os alunos. Aí a sala ali cheia, e eu lá na lousa tirando dúvida desses meninos. E eu, né, assim, né, internamente pensando nesse sentido, meu mundo psicodélico, eu disse, caramba, é isso que eu quero para a minha vida. Porque aquela dificuldade que aqueles meninos tinham em resolver uma questão, e a gente ali tentando orientá-los como resolver, como chegar nos resultados, naquela lista de exercícios, e eles conseguiam e no final ficavam felizes agradecendo a gente. E aí eu disse, não, é esse mesmo que eu vou querer para minha vida, é a carreira de docente. E estamos aí até hoje. Muito massa, professor. E fala aí um pouquinho como é que foi sair da Paraíba para fazer isso aí, para entrar nessa jornada, porque é um desafio complicado, creio eu, sair do seu conforto, né, da sua zona de conforto, para ir para outro estado, para poder estudar sem garantia nenhuma que você vai terminar ali, né? Então, fala um pouco como foi isso. Richard bateu uma tecla importante, né, como pessoa, né? E já com uma certa responsabilidade nesse ponto de vista, porque na época eu já era casado, né? Mas, obviamente, eu Uhum. não tinha as condições de levar, né, a família, a esposa, para largar aí tudo e ir com ela para o mestrado. E eu já tinha economicamente falando, eu trabalhava no comércio, e assim, eu já tinha uma estrutura, pensando, né, no ponto de vista eu tinha imóvel, eu tinha veículos, enfim, se eu pensar nessa estrutura, é, qualquer outra pessoa, diz, não, eu estou aqui, deixa eu, né, Ficaria nesse Meu meu, acomodado, né? conforto. nessa minha zona de conforto, eu não vou aventurar, né, que algo sair fora do estado e ir para o sudeste, que eu nunca tinha saído, Exatamente, né, na deixar verdade. tudo para trás, né? E Foi algo assim bem desafiador, mas como eu falei para vocês, eu sempre tinha esse sonho de crescer do ponto de vista acadêmico, né, academicamente e por meio da educação. Eu nunca via outra forma de a gente crescer enquanto sociedade, né, de uma pessoa sair como sair lá da zona rural nas condições precárias mínimas que a gente tinha para seguir abrir um espaço nessa sociedade, né? Eu não via outra se não fosse por meio da educação. Eu não pensei duas vezes nessa perspectiva. É algo que me movia muito, assim, de sentimentos, me envolvia muito do ponto de vista de querer seguir.
Daí eu larguei tudo e fui embora pro mestrado. E graças a Deus lá também a gente montou uma república, né? Com três grandes colegas que até hoje a gente é parceiro em projetos e eles já vieram aqui na minha casa, passaram várias semanas aqui comigo, o Paulo, o Altemir, o Ed Carlos, enfim, a gente montou essa república que a gente estudava constantemente, era muito bom, muito bom. O Ed Carlos e o Altemir do Acre já eram professores lá, tinham uma experiência assim gigantesca, né? Que eles já eram professores, né? O Ed Carlos era professor da UFAC, foi liberado para fazer mestrado, né? E o Altemir era professor do ensino médio lá no estado, né? Do Acre. E o Paulinho era finalizando ali o curso de bacharelado em matemática, era um cabeçudo, a gente falava assim, porque super inteligente, nos ajudava bastante, e enfim, foi gratificante nesse sentido. E por meio dessa também perspectiva de estar ali sempre com eles como docente, aí me motivou cada vez mais, né? Me motivou cada vez mais a seguir na carreira. Excelente, excelente. É, a próxima pergunta, ela é bem. Eu confesso que eu sempre tive muita curiosidade sobre isso, né? Todos nós sabemos que o senhor é um pesquisador muito versátil que se adapta com maestria à realidade que tem que ser resolvida, digamos assim, né? Mas em que momento a estatística espacial, né, passou a ocupar esse papel central na trajetória do senhor, né? Ah, legal, boa pergunta, Túlio. Aí, na época lá do mestrado, quando você era aprovado, não tinha a indicação direta do orientador. Você que ia perguntar para o orientador quando estivesse lá fazia um curso. A gente fez um curso de verão. Só que o Tiago já estava lá, né? O Tiago já estava lá há um ano. Aí, Massa. Tiago, procura o professor Escalon é gente boa, né? Aí eu sempre, mais uma vez, ratifico, sempre fui de estar a Aham. observar o conselho de pessoal. Ana Patrícia, né, que foi para o professor Agostinho, foi orientação lá também dos meninos, dos colegas. E até hoje somos, né, grandes parceiros aí, tanto a professora Ana Patrícia Desculpe lhe quanto o professor. atrapalhar, professor. A Adriana, ela foi companheira de turma do senhor, Adriana Silva, Não o não? doutorado, No exatamente. doutorado. No doutorado, exatamente. Aí o que acontece? Quando eu conversei com o professor Scalon, eu trabalho com estatística espacial, né, e eu tenho esses artigos aqui. Era o primeiro artigo que ele disponibilizou para eu ler, eu lembro como se fosse hoje, é um artigo do Peter Deagle, né, falando sobre a estrutura de processos pontuais, né, e uma distribuição utilizando algumas funções, a função K de Ripley e a função G, e eles estavam à época implementando outra uma mistura dessas generalizações, dessas distribuições, chamada de distribuição J. Inclusive foi até tema de um dos capítulos do livro de Ilian, de 2008. Daí eu veredei para essa área. Nesse mesmo período, também tive a grata satisfação de participar de um grupo de pesquisa do professor Marcelo, professor altamente capacitado, assim, a qualidade acadêmica, científica do professor, e que eu sempre tinha esse olhar, eu sempre me espelhava em bons profissionais, né? E o professor Marcelo, o professor Scalon, o professor Renato, o professor, professor da análise multivariada, professor, eu esqueci o nome dele aqui, mas eu vou lembrar, tá? Professor Daniel Furtado, excelente profissional, professor Agostinho, enfim, eram excelentes profissionais e a gente sempre se espelhando nesses profissionais. E não foi diferente nesse grupo de pesquisa com o professor Marcelo. Então, semanalmente, a gente reunia e com os colegas, o Gerson, que também hoje é professor na Federal de Viçosa, entre outros colegas, a gente montou esse grupo de pesquisa e toda semana nós estávamos ali discutindo novos temas, assuntos da análise espacial e a gente foi, né, se aprofundando, acabamos escrevendo aí a dissertação na área, né, de processos pontuais. Entretanto, todavia, as três grandes áreas da análise espacial, seja a geoestatística, dados de área e processos pontuais, a gente teve que estudar, né, com esses livros base que trazia todos esses conceitos. E eu fiquei assim, maravilhado, né? Então, tanto quando a gente foi para o doutorado, né?
No doutorado a gente seguiu com o professor Paulo Justiniano, aí eu queria algo a mais aprofundamento da análise espacial que pudesse interligar outras áreas de conhecimento. Gostava muito da parte probabilística, e quando foi apresentado para mim a distribuição generalizada de valores extremos, achei super bacana a generalização de uma única distribuição que reparametrizava-se para outras funções de densidade, e daí eu ficava pensando, poxa, por que não alinhar essa teoria a um processo contínuo no espaço? Aí eu lembro, tem até um teorema de 1894 de Hahn, em que ele fazia essa expansão e dava uma ideia de que seria possível, né, gerar essa convergência em distribuição, convergência em probabilidade e convergir quase certamente para essa densidade em que pudéssemos analisar do ponto de vista também espacial dessas distribuições de extremos. Aí eu me aprofundei com a cara e a coragem no doutorado com esse tema. Tanto que a gente acabou gerando aí três artigos, né, de referência. Teve um que o professor Davidson, né, e a Juliet, que ela é da Suíça, ela trabalhava na Escola Federal de Lausanne, na França, e junto a um grupo de pesquisa, me ajudou por demais. E o contato que eu tive com ela foi por e-mail, né? Na época, o único Uhum, acesso que eu tinha era um e-mail falando do interesse em trabalhar nessa área, e ela prontamente, eu nem pensava que ela me responder. Até a Adriana, você falou aí da Adriana, ela me uhum, ajudou na época de escrever esses e-mails, né, na época para formatar, etc, etc. E a gente teve, né, a grata satisfação de que ela me respondeu super satisfeita, assim. Eu ia trabalhar com essa parte de teoria de valores extremos, com os extremos espaciais, e daí foi onde eu me aprofundei cada vez mais na área, né, de estatística espacial. Foi muito bacana. A disciplina também que a gente teve com o professor Paulo, né, Justiniano, assim, um expoente na área de espacial, isso conhecido mundialmente. Tanto que o professor Paulo Justiniano, pra vocês terem uma ideia, ele participou da equipe que organizou e estruturou o R, a primeira versão do R, R+1, o Caramba! professor Paulo Justiniano, da Federal do Paraná. Então, professor, já que a gente está falando de estatística espacial, como é que ela é tão relevante assim para a compreensão de fenômenos? Como é que ela é na prática? Ah, Explique. bacana, boa pergunta, Richard. E o que é interessante sempre quando se iniciou, interessante, quando iniciou o estudo de estatística espacial, não foi um estatístico, na verdade, né, que trouxe aquela primeira ideia da estatística espacial. Na verdade, foi o que a medicina fala que foi o pai da epidemiologia moderna, né? Foi John Snow, lá em 1854, quando, por meio aí de problemas de cólera trazidos aí das Índias para Londres, em que ele começou a analisar mortalidade, né, por cólera, e ele observou nesse estudo empírico, né, ele pegou todo o mapa, né, de Londres e começou a mapear pontualmente onde estavam ocorrendo os óbitos. E ele enxergou mesmo sendo nesse estudo empírico, ele observou que a quantidade de pessoas que vinham a óbito por cólera sempre estava mais nos locais onde eles buscavam essa água, né? Onde até hoje ainda tem, se você for observar no mapa de Londres, em algumas fotos, aqueles hidrantes em que pegava-se água, Uhum, água sem o devido tratamento, e obviamente nas regiões mais baixas e pantanosas, ou seja, onde iam os dejetos das pessoas, etc, etc, que o pessoal estava consumindo essa água insalubre. E acabou que ele mapeou, né, espacialmente onde de fato estava ocorrendo a maior quantidade de mortes, e estava de fato nessas regiões mais baixas e pantanosas de Londres. Então foi nesse período aí desse estudo foi que ele foi considerado, né, o pai da epidemiologia moderna. Todavia, entretanto, isso lá em 1854, né? E a gente bem sabe que no século XX aí veio, né, o pai entre aspas, aí, o pai da estatística moderna, que da aí estatística. mudou radicalmente, né, o conceito, que foi Sir Ronald Fisher, né, que Ixi, introduziu o conceito da verossimilhança, em que
Ele introduziu o conceito aí também de variáveis aleatórias, né? Ou seja, de variáveis independentes, identicamente distribuídas. Então, esse conceito de independência já vinha, né, associado ao conceito que ele trouxe do método de estimação. Isso foi tão forte porque só em 1954 que em jazidas de ouro, Krieg, na África, começou a observar em que, por processos de amostragem, né, em que ele coletava amostras de uma determinada localização, de um determinado setor, localidade, em que nessas amostras onde ele observava que tinha metais preciosos, ouro, por exemplo, a probabilidade naquele local era alta também de se obter. E locais em que ele amostrava, em que observava que não tinha, né, essa, então, na amostra que ele coletava, né, do solo, que não tinha tantos metais aí preciosos, também a probabilidade de não ter também era alta. E daí ele começou a entender que nem todos os fenômenos ocorriam de forma independente. Haveria um processo de dependência no espaço para alguns fenômenos da natureza. É tanto que Tubber, ele cria, né, a partir desse conceito, a primeira lei da geografia, e coisas próximas coisas próximas se parecem mais do que coisas mais distantes. E graças a Matterhorn, né, o matemático estatístico aí que revolucionou, né, também trabalhava na Escola Federal de Lausanne, ele formalizou todo esse conceito, né, de dependência desse atributo, dessa variável no espaço. E você vê que não é tão distante, né? Matterhorn, 1968, 1972, né? O Ripley produziu muitos artigos também aí mais na década é, de 1976, 1978, e daí começou a surgir, né, toda a teoria embasada matematicamente falando, né, e estatisticamente, para os processos de análise espacial, e com o advento computacional, o que nós, na virada do século, com o advento computacional, com a facilidade da implementação, né, de se trabalhar com essas grandes massas de dados, aí popularizou-se cada vez mais. É tanto que hoje, né, quando se fala em data science, quando se fala hoje em estatística 2.0, em estatística até mesmo do ponto de vista de um relatório estatístico descritivo para uma formalização mais efetiva, quando a gente fala hoje em data science, sempre tem ali uma descrição desses resultados, dessas variáveis, em um formato de um mapa, em um formato de um mapa dinâmico, etc., que não tenho dúvidas que traz muita informação para vários tomadores de decisão, né? E isso nas mais variadas áreas do conhecimento. Quando você começa a determinadas variáveis, determinados atributos, associar o espaço a essa variável, não tenho dúvidas que você vai trazer resultados pertinentes. E para além disso, é possível também, além de um único modelo, você observar a característica que está se observando no espaço, também como é que se comporta ao longo do tempo, que chama-se os modelos espaço-temporais. Inclusive, a gente É, trabalhou com o nosso colega aí, o professor, foi aluno nosso, né, do curso de bacharelado de estatística, e hoje é nosso colega que está na Federal da Grande Dourados, o professor Elias. Na tese dele, a gente trabalhou, eu tive a oportunidade de orientar ele, junto ao professor Renato, lá na Federal lá de Lavras, com esse trabalho, né, de processos espaço-temporais. excelente, excelente, professor. Muito bom mesmo. É, é para ser um diálogo, né, de fato, mas também tem uma faceta meio que aula nessa conversa da gente. Então, a partir desse pressuposto, eu gostaria de saber como ocorre, né, de forma prática, o processo de transformar problemas sociais e científicos em perguntas, né, estatísticas relevantes. Excelente, Túlio, boa pergunta. Eu sempre falo que ninguém faz nada só. Nós temos que, do ponto de vista da pesquisa, nós temos que trabalhar em conjunto, em caráter inter e até multidisciplinar, porque em equipes, né, você consegue desenvolver projetos interessantes, projetos, né, que tenham sentido tanto prático quanto teórico, porque não adianta eu desenvolver algo do ponto de vista teórico e vou tentar implementar para um tomador de decisão, seja na área de ciências políticas, seja na área de ciências da saúde, saúde coletiva, na área eh, de educação, de segurança, entre outras áreas,
ciências climáticas, meteorologia, se não tiver também um sentido prático. Alinhar essa característica, né, do ponto de vista teórico e prática, também não é tarefa simples, é um desafio, requer do estatístico essa versatilidade, você tem que ser muito versátil, você tem que compreender muito bem, tanto da parte teórica quanto da aplicação, porque você vai se deparar com questões em que, ali naquele grupo, como, obviamente, eu estou trabalhando como médico, eu não entendo nada da medicina. Eu estou trabalhando com um camarada da área de ciências climáticas, eu não entendo nada da área de ciências climáticas, né? E assim sucessivamente. E isso, o sistema de si também é válido. Então, nós temos que mostrar para as outras áreas o quão importante metodologicamente, a gente seguir com um amparado, com um embasamento teórico muito bem, né, muito bem sólido, essa concepção, e que, obviamente, esses resultados se revelem, na praticidade que tenha sentido prático quando você chegar lá na ponta que for apresentar esse relatório. É muito gratificante quando você apresenta esse relatório que seja, de fato, importante para a sociedade, que você, de certa forma, pode trazer melhorias naquele local onde você está ou naquela região onde você está aplicando aquele determinado estudo. Falando dessa Show forma, de bola. como é que o senhor diria um projeto que impactou assim na carreira do senhor, que o senhor disse, nossa, isso aqui foi realmente marcante para mim e pesou mais. Eixa, você tem vários projetos, e você falou agora, eu comecei a lembrar, Escolha gostei um muito aí. assim, tem um projeto assim, na compactação do solo, índice de compactação do solo, que a gente auxiliou uma empresa lá no sul de Piracicaba para a questão do plantio plantio direto e indireto da cana de açúcar. Foi bacana, foi um trabalho assim, foi um trabalho de seminário de uma disciplina, assim, mas foi muito gratificante o resultado, né, final que a gente apresentou. Até mesmo o projeto de tese a gente desenvolveu junto com o professor Vitor Augusto Ozaki, que foi meu orientador final na tese sobre seguros e resseguros agrícolas, em que a gente trabalhou muito, como eu falei para vocês, com essas distribuições de probabilidade, né, calculando essas probabilidades diretas. De repente, um camarada que ia buscar um aporte financeiro no banco, em que ele estava numa região em que chovia muito ou chovia pouco, qual que seria a probabilidade no período da janela correta, né, de germinar ou não os commodities, milho, soja e algodão. Então, foi, assim, gratificante demais. E entre outros projetos, outro que eu participo da Unisantos, né, sobre a cobertura vacinal de todos os 5.570 municípios aqui, né, das terras tupiniquins, um projeto assim excepcional, com excelentes profissionais também da área de saúde da Unisantos, professora, a professora Lourdes, a professora Carol, Isabel, entre outros, que participam conosco. Tem outro projeto assim magnífico que a gente participa também agora na Amazônia Legal, né, sobre equidade da educação, mapeando aí espacialmente quanto que custa cada aluno, né, das escolas, né, do ensino, da escola pública aqui do nosso país. Tem outro projeto que a gente aprovou recentemente sobre a equidade aqui para o estado da Paraíba, né, sobre algumas características, né, de povos, né, em que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais nesse estudo aqui para, especificamente, a Paraíba. Teve um estudo bacana que, inclusive, foi premiado, sabe, em matéria de jornal, na época que eu trabalhei com um rapaz lá da odontologia, o Ítalo, sobre a questão da violência doméstica, violência comunitária, violência contra a mulher. Foi muito bacana, ele foi premiado até em apresentações aí de eventos na área de odontologia, assim, eventos, né, internacional. Teve outro projeto recentemente que a gente desenvolveu junto com o professor da universidade aqui da universidade aqui da Federal de Campina Grande, o Tiago Massoni, que a gente trabalhou com pessoal da área de TI sobre a satisfação e insatisfação dos indivíduos que está trabalhando nesse segmento, que ele foi apresentado no Canadá, que também foi premiado. Teve vários outros projetos de sistema de notificação compulsória, com dengue, com sífilis, com HIV/AIDS, tuberculose, em que a gente escreve com esse trabalho de iniciação científica e todos assim premiados pelo CNPq, o EPB, com os meninos da iniciação científica da graduação. E os projetos que eu acho assim também de suma importância, que eu sempre estou ali presente, me faço presente, é nos trabalhos de extensão, porque eu acho bacana o trabalho de extensão.
porque é uma ponte que a gente coloca e mostra para a sociedade a importância nossa como docente, como instituição, né, Universidade Estadual da Paraíba, universidade pública de qualidade, a importância dela para se resvelar do ponto de vista de resultados para a sociedade, como segurança pública, como saúde pública, entre outras questões que a gente vem desenvolvendo, né, junto a esses programas e projetos de extensão. Então, são muitos projetos assim que a gente está inserido e que eu fico maravilhado assim com os resultados aí com as equipes. Mais uma vez ratifico, o estatístico, né, o bacharel em estatística, ele não trabalha só, ele trabalha com equipes. E se você quiser ser um bom estatístico, um bom profissional na área, né, de ciência de dados e analista de dados, você tem que se aprofundar muito bem naquele determinado nicho de conhecimento, trazendo, né, não deixar, isso é fato, não podemos deixar a teoria de lado, porque sem a teoria nós somos tudo, né? Nós somos tudo, menos o estatístico. Então a gente tem que ter uma teoria muito embasada aí na álgebra, no cálculo, na probabilidade. Isso não tenho dúvidas que vai se revelar em excelentes resultados do ponto de vista de tomar a decisão prática. Até mesmo a gente falar, até mesmo a estatística descritiva. A gente tem que começar a entender que a estatística Sim, descritiva é um aparato ali de possibilidades, principalmente hoje na área de data science, mas a gente tem que ter um cuidado, né, a base conceitual para utilizar determinados métodos e determinadas técnicas. com certeza, Wilson. Partindo agora para o próximo bloco, né, intitulado Estatística Aplicada, Saúde e Impacto Social. Gostaria de saber, né, porque muitas vezes a estatística ela é percebida como algo distante da realidade cotidiana, né? Como o senhor enxerga o impacto concreto, né, dessa ciência na vida das pessoas? Boa pergunta, Túlio. Quando a gente observa essa perspectiva, a gente até tinha discutido, né, agora nessa última pergunta, a questão Uhum, de você estar ali junto com profissionais de outras áreas e mostrando para esses profissionais, até mesmo para os outros cursos, a importância de você ter uma pessoa um tomador de decisão ali, que tem essa base, esse conhecimento dos conceitos probabilísticos, inferenciais, compreender muito bem que hoje você tem grandes massas de dados, não temos mais a concepção, por exemplo, de uma técnica de amostragem, você já coloca um modelo, né, para aprender. Então, é bacana isso, por isso que vem o uhum, aprendizado de máquina, porque eu já tenho grandes massas de dados que eu consigo já calcular a probabilidade direta. Não preciso mais ir uma população, ali naquela população coletar uma amostra, obviamente essa amostra tem que ser fidedigna e representativa daquela população-alvo, e você realizar inferências. Hoje você já consegue tornar esses modelos que sejam capazes de aprender e trazer um processo probabilístico mais direto, no sentido de que, estou com um paciente numa unidade de terapia intensiva, o paciente precisa do sistema de ventilação mecânica, o indivíduo tem uma comorbidade, e a partir desse momento aí eu tenho uma massa gigantesca de 15, 20, sei lá, 30 milhões de indivíduos, e agora eu vou colocar esse modelo para aprender, e com as características desse indivíduo que está passando por esse mesmo processo, eu consigo calcular a probabilidade desse indivíduo vir a óbito ou não. É bacana nesse sentido e é possível, é passivo se fazer isso, né, usando todos esses amparados que nós temos hoje. E não deixa de ser, né, importante, até porque nós estamos hoje inseridos num programa de extensão que nós temos 27, 28 profissionais da área de saúde fazendo cursos de programação em Python. Vê como é importante isso, né? A gente está vendo algo assim que na época da minha graduação, até no início, né, quando lá em 2011 iniciei na UEPB, nós não víamos hoje. Estamos observando aí o pessoal da área da saúde na nossa instituição, né, ali no CCBS, querendo se aprofundar nesses conceitos, nesses temas, e que a gente, não eu apenas, obviamente, todo o corpo docente aí do nosso departamento de estatística tem essa capacidade de estar desenvolvendo essas técnicas e mostrando, né, para outros profissionais da área o diferencial, né, em ter esse conhecimento, né, hoje nesses métodos quantitativos e obviamente associando-se às técnicas e à parte computacional, os algoritmos para tomar a decisão. muito massa. A parte computacional tem que estar super presente ali, porque fazer essas contas na mão
É complicado. Lojão. Mas falando um pouco sobre a saúde, como o senhor comentou agora, como é que surgiu essa aproximação interdisciplinar do senhor com essa área? Ah, boa pergunta. Quando eu iniciei, eu sempre comentava no departamento, 2011, 2012, eu sempre buscava apoio, né? Sempre buscava parceiros, porque quando eu saí lá da Exalc, né? Da Exalc lá da USP lá de Piracicaba, o professor Tadeu tinha montado um laboratório de consultoria e nenhum dos outros cursos, assim, dos outros programas encaminhavam uma proposta para a FAPESC, por exemplo, se não passasse por lá, assim, para ter aquele cuidado metodológico dos métodos quantitativos, do tipo de experimento, Uhum. de alinhamento, repetição, quantas, tamanho de parcelas, etc, etc. Aí vindo, então, como já vinha dessa, né? Eu já vinha dessa pegada aí de parcerias, aí eu fui buscando, levei muitos não, né? Ali vários departamentos ali da UEPB, mas aí quando a gente começou a mostrar a necessidade de, olha, gente, tem um novo método, tem uma nova técnica dos métodos aqui quantitativos da estatística que a gente pode melhorar no seu artigo, a gente pode facilitar, inclusive, e trazer boas publicações. Aí eu tive a grata satisfação de conhecer o Dirksis na época, o cubano, ele tinha essa mentalidade também, aí me procurou no departamento e me motivou a fazer parte do grupo em que tivesse acesso ao programa de pós-graduação em saúde pública. E daí ele, quando abriu um edital lá para novos docentes do mestrado, né, em saúde pública, nesse período também eu já estava trabalhando com os colegas da UFCG na pós-graduação, já duas pós-graduações lá, já estava trabalhando em parceria com o pessoal lá os colegas também lá da Federal Rural lá de Pernambuco, não tinha deixado, né, as parcerias lá da UFLA com o professor Scalon desde a época do mestrado, também o professor Tadeu, o professor Vitor Augusto Rosaki lá da Exalc USP, entre outros parceiros de outras universidades, enfim. Aí entro no programa de pós-graduação, né, em saúde pública da UEPB. E daí eu fui focando, né, principalmente de mostrar para os pesquisadores, os professores que ali se encontravam, a importância de implementar outros métodos, outras técnicas do ponto de vista da estatística. E aí fui bem aceito nesse sentido. E a gente foi conversando, fomos criando parcerias. Nesse período aí também, junto com o professor Pedro, que aposentou lá na UFCG, com ele, o professor Carlos, a gente institucionalizou um DINTER junto a os colegas parceiros da Federal de Rondonópolis e até hoje eu participo de um programa de pós-graduação lá também, em gestão e tecnologia ambiental. Enfim, daí eu comecei a veredar muito na parte da aplicação, né, e utilizando os métodos da análise espacial, outros métodos também, de modelagem, voltado para a área da saúde pública. Excelente, excelente. Pegando esse gancho aí, né, da área da saúde, é inegável, né, que a gente passou pelo processo pandêmico e evidenciou, né, a importância da análise de dados para a sociedade de forma geral, né? Como o senhor, né, acredita, no caso o senhor acredita que isso modificou a percepção pública sobre a estatística ou não? Acredito que sim, porque sempre naqueles boletins, né, se colocava a média móvel Aham. dos casos notificados, das mortalidade. Aí começou, o que é uma média móvel, né? Aí, ou seja, e daí vinha muitos estatísticos explicar matemáticas também, e obviamente isso eram modelos estatísticos, porque tinha um erro associado ali, né, não apenas um modelo puramente matemático, mas tinha um erro associado ali nessa concepção. E o processo de modelagem, o processo de trazer e fazer com que, como o Richard bem pontua, esse aparato computacional, né, a junção desse aparato computacional com o uso metodológico dos modelos estatísticos para trazer resultados, principalmente para a um olhar, uma ótica de uma previsão. Aí onde vem os modelos para séries, né, temporais, que se faz uma previsão nesse sentido. Então, eu acredito que popularizou muitos dos termos de modelagem nesse período, Túlio. Acredito sim.
Professor, já pegando esse gancho aí, parafraseando Túlio, é, como é que a gente evita a implementação como é que eu posso formular essa pergunta? O uso inadequado da estatística, para a gente não usar técnicas erradas ou aplicar coisas que não deveria mesmo naquele modelo ou naquela ocasião. Excelente pergunta, Richard. E eu não deixo de falar isso para os meus meninos. Quando eu falo meus meninos, entendam que são os alunos, né? Nossos alunos da UFB. Não deixo de falar para eles o seguinte: você tem que estar muito bem respaldado do ponto de vista teórico. Você tem que valorizar muito aqueles componentes que você sai, né, de um curso de bacharelado em estatística. Você passa ali 4, 5 anos ralando para conseguir esse título. E, obviamente, cada componente que está ali na sequência do semestre, desde a parte da matemática básica, a um curso de estatística descritiva, como a gente estava até discutindo aqui, conhecer muito bem o que é uma variável qualitativa, nominal ordinal, quantitativa, contínua discreta, porque a partir desse momento aí é uma gama de possibilidades de modelos que se pode ajustar, que se pode analisar. E para além disso, ainda tem a questão probabilística, né? Tem a questão aí inferencial, e mais na sequência aí, hoje, você dominar essa característica tanto inferencial quanto de aprendizado de máquina, de colocar um modelo, né, para treinar a partir de grandes massas de dados. Então a gente não consegue, sobre hipótese alguma, falo isso com muita tranquilidade, Richard Túlio, se não tiver uma base matemática e estatística muito bem formatada, A gente tem que porque ter um braço ali em todo canto. exatamente. E a fundamental hoje é o nosso diferencial no mercado. Eu sempre falo isso, é o nosso diferencial por quê? Porque nós temos uma base teórica, matemática e estatística, conseguimos percorrer ali hoje, principalmente com o uso, né, da IA, percorrer com certa tranquilidade na concepção dos algoritmos para a junção aí de softwares gratuitos e, por final, ter essa sensibilidade com essas massas de dados, entender e compreender de que grandes massas de dados vêm com determinados problemas que a gente precisa fazer o que a gente chama do data mining, da mineração do dado, observar alguns problemas que está associado ali, eliminar variáveis ou não, a ótica, obviamente, de uma equipe muito bem disciplinada e orientada para determinada tomada de decisão, e que a gente apresenta resultados que não tenham dúvidas, muito bem pertinentes, e uma base sólida, né, na área da teoria para alinhar tudo isso aí a um resultado pertinente para a sociedade. Bom, muito bom, muito bom. Dando continuidade, né, a gente vê de maneira corriqueira especulações sobre a situação do estatístico, né, no Brasil, levando em consideração esse cenário nacional, né, Brasil. O senhor acredita que o estatístico ele ainda é um profissional subvalorizado? Deixa eu só acrescentar alguma coisa nessa pergunta. A gente também tem a comparação muitas vezes com os cientistas de dados, né? Que é a galera ali que tem a programação e tal, mas muitas vezes eles não têm a base teórica que tem no curso de estatística, mas eles aplicam a mesma coisa que a gente, né? Então, queria fazer essa comparação também que o senhor comentasse sobre. Bacana, bacana, muito bom o questionamento aí de vocês. Eu acho o seguinte, o mercado ele vai selecionar. Hoje o mercado não está preocupado com o título do indivíduo. Obviamente, você chega no mercado com o título de bacharelado em estatística, e hoje, né, bacharelado em estatística e ciência de dados, você busca cursos de aperfeiçoamento na área de data science, e como vocês bem pontuaram aí, com a base sólida de conhecimento teórico que nós temos, hoje o mercado vai estar absorvendo, sem sombra de dúvidas. Diferentemente da minha época, que a gente nem sabia o que era estatística, diferentemente da minha época, que uma Uhum, empresa não sabia sequer, né? E até mesmo em pequenos centros, não tínhamos oportunidade. Hoje vocês bem sabem, Campina Grande, que não é, né, esse grande centro de tecnologias, assim, do ponto de vista de empresas, etc., mas vocês observam que já tem um espaço de mercado para os nossos alunos estagiar. Então, é bacana isso.
bacana é que já se sabe, né, da necessidade, da real necessidade que tem o estatístico, e eu estou observando que cada vez mais, quando o Richard coloca, né, o data science, mas cada vez mais a empresa já observa, é data science, mas você fez a graduação na área, você tem esse conhecimento de probabilidade, você tem esse conhecimento de R, de Python, você tem esse conhecimento da parte computacional, você como é que está nessa questão da organização da estrutura de base de dados em SQL, MySQL, etc, etc. Dados estruturados, não estruturados, ou seja, e isso você não vai conseguir de um dia para a noite. Isso você vai conseguir ao longo do tempo. E mais uma vez ratifico, isso eu sempre falo também para os meninos em que não fiquem, né, apenas amparado nas disciplinas que o curso ou qualquer curso, o nosso curso ministra. Você tem que estar sempre ali antenado, né, no que tem de mais atual, não esquecer da base teórica, obviamente, e estar ali sempre melhorando o seu currículo. E é questão de tempo, né, obviamente, de você garantir um espaço, seja no mercado, seja na academia. Hoje sobra-se vagas na nossa área, né? Para se fazer mestrado, tem com bolsa, tem sobra-se vagas, né? Não tem o quantitativo necessário aí nos programas de pós-graduação. A quantidade, né, de bolsas que tem na nossa área desses programas de pós-graduação e a quantidade de alunos, né, egressos do curso. Eu vejo que o nosso grande desafio hoje é fazer com que os nossos alunos permaneçam. Isso não é o nosso perfil, tá? Esse é o perfil nacional. A gente recebe alunos, né, infelizmente, da escola pública e que às vezes não tem aquela base, né, na matemática, tanto como a gente acabou discutindo aqui, a gente acaba colocando componentes do primeiro semestre para dar né, esse nivelamento. Isso não é apenas para o curso de bacharelado de estatística, né, para a maioria dos cursos na área de exatas, mas que para que a gente consiga resgatar esses meninos e não haja um índice de evasão considerável, que a gente infelizmente observa nesses cursos, né? Mas se eu observo com otimista, eu observo com um olhar otimista no sentido de que a gente cada vez mais vai estar implementando, né, e garantindo aí ingressos com uma qualidade muito boa no mercado, seja ele diretamente para trabalhar em empresas como no setor acadêmico. Só para vocês terem uma ideia, né, essa semana mesmo entrou em contato, né, duas empresas do Paraná atrás de estagiários, de alunos. Isso é bacana, porque Uhum. trabalhar em sistema home office. Inclusive, eu indiquei um dos meninos Caramba. comigo no iniciação científica. Então, ou seja, cada vez mais o mercado está atento a esse profissional e que não tenho dúvidas que vai passar um bom tempo com carência no mercado, com esse profissional que a gente está hoje lapidando, né, para como egresso do curso de bacharelado de Estatística e Ciência de Dados, com esse perfil. Sim, sim, excelente, né? Agora, dando continuidade, né, a gente vai dar início agora a um próximo bloco intitulado Tecnologia, Ciência, Dados e Futuro da Área. E temos aí como primeira pergunta, né, a estatística, né, ela passou a dialogar intensamente, como a gente sabe, né, com a ciência de dados e a inteligência artificial de maneira geral, né? Como o senhor interpreta essa convergência? Tá? Eu interpreto da melhor forma possível, assim, como eu falei para vocês, bem motivado nesse É sentido, um, exatamente. porque e sempre é aquele cuidado, né? A gente, como tomador de decisão, a gente utiliza a IA como ferramenta, não a IA utilizar a gente como ferramenta, né? Então tem essa questão Sim, de você ali estar ao lado, né, de um aparato aí de inteligência artificial que solucione, né, rapidamente ter o problema. Entretanto, todavia, a gente tem que compreender muito bem o que essa inteligência artificial, SA, está produzindo para a gente. Não dá para solicitar, pedir determinado modelo, determinada análise, determinada estrutura de algoritmo, sem você não tiver uma compreensão daquilo, não tiver compreendendo de fato do que você está pedindo, né? Eu falo assim, você ser tão teórico quanto, né, tão profundo na teoria quanto um Pires, solicitando algo para uma IA, não tenha dúvida que você vai estar aí com problemas no futuro. Mas se você tem uma base sólida, você compreende muito bem daquele método, daquela técnica, vai te ajudar por demais. Isso aí. Então,
Me diz o conselho que o senhor daria para os estudantes que desejam ingressar na área de dados e sem perder a profundidade, já pega nessa questão da teoria e da prática, né? Então, como é que o senhor aconselharia essa pessoa? Perfeito. O aluno na graduação, né, o curso de bacharelado, né, em Isso, ele está estatística e ingressando agora dados. e vai para a área de tecnologia, tipo, quem está aplicando, vai para o Python R, sem deixar de lado a teoria. Isso, exatamente. A minha performance converge com essa questão que você acabou de falar. Então, não pode fugir da teoria, ou seja, não dá para eu pensar numa IA se eu não tiver os conceitos de álgebra linear. Então, eu tenho que compreender muito bem da álgebra, eu tenho que compreender muito bem dos cálculos, eu tenho que compreender muito bem das probabilidades, eu tenho que compreender muito bem da inferência estatística, porque vez por outra a gente precisa ir na população coletar uma amostra e essa amostra deve ser fidedigna da população, ou seja, compreender das técnicas de amostragem, aleatória simples, sistemática, conglomerado, entre outras, até mesmo as não probabilísticas, que você não pode realizar inferências para a população, compreender tudo isso muito bem, não tenha dúvidas que você vai ser um profissional diferenciado. E nesse período também não deixar de lado, né, não deixar de lado cursos de aperfeiçoamento, até mesmo a língua, o inglês, muito importante. Sim. Vários cursos, né, como a gente bem sabe aí, cursos rápidos aí de poucas horas em que você faz um aperfeiçoamento na área de programação, é muito importante. E sempre antenado com o que vem de mais atual. Software, eu não vou falar aqui qual software A ou B, ou seja, R, Python. Para mim, os dois são excelentes Uhum. tanto quanto o SPSS que é pago, o SAS, entre outros. O melhor software é aquele que você sabe manusear muito bem. Então a gente tem que ser versátil, né? Porque o mercado está sempre amplo e aberto para essa pessoa que tem essa, né? Como nosso padrão aí de fugiu a palavra. Corta aí na sequência. Você tem que estar, né, Sem ser como um problema. profissional versátil para que, obviamente, o mercado você esteja absorvendo, né? O mercado vai te Sim. absorver, não tenha dúvida. Então a gente vai iniciar o próximo bloco aqui, os bastidores da pesquisa e da universidade. E a primeira pergunta seria: muitas vezes existe uma visão romantizada da vida acadêmica, certo? O que as pessoas normalmente não enxergam sobre essa carreira que a gente vai desempenhar no futuro. É, bom questionamento, viu, Richard? A gente, eu ainda hoje eu não consigo não levar trabalho para casa, né? 15, 16 anos, né? E cada vez mais essa questão também do quantitativo de demandas de atividades. Tem em semanas aí, quando a gente vai apresentar um relatório desses projetos, a gente, sabe, graças a Deus chegou o final de semana, ou seja, você se debruça nesses relatórios, esses projetos, essas pesquisas, sexta, sábado e domingo, quando você menos espera já é segunda e você ainda está ali, né, debruçando-se em determinados projetos, em determinados relatórios, em pesquisas, feriado, né, final de ano, início de ano, enfim, é um trabalho assim árduo. Você tem que gostar muito da profissão. Né? E às vezes você pensa, lógico, a não ser que você queira, né, ser aquele profissional em que você vai ministrar sua aula, não participa de programa de Sim. pós-graduação, não pesquisa, não contribui, não abre portas, né, para os alunos, do ponto de vista de buscar aí apoios de iniciação científica, de extensão, entre outros projetos. Enfim, mas quando você abraça a causa e vê a importância que nós somos para a sociedade, então há de fato uma demanda, né, exagerada aí de atividades, principalmente quem está inserido em programas de pós-graduação demanda considerável, porque há cobranças, né, das agências de fomento, e para além dessas cobranças das agências de fomento, é a questão também de você apoiar os alunos, né, os discentes, seja eles que estejam inseridos nas pós-graduações ou também na graduação, para dar aquele suporte que ele não desista, né, desses cursos e siga da melhor forma possível.
E para além disso, ainda tem as publicações, né, que nós somos bastante cobrados, exigidos, né, nessa vertente. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Fazendo, inclusive, o aproveitamento desse tema, né? O senhor acha que hoje existe uma pressão, de certa forma até excessiva, por produtividade científica dentro da universidade ou não? Você acha que isso é Eu proporcional? acho, a questão me parece que é muito pessoal nesse sentido, né? Você acaba se cobrando Sim. muito nessa perspectiva, obviamente, e tem as cobranças externas, né? Isso é fato. E você tem que atingir um determinado nível, um determinado coeficiente, senão você não consegue, né, estar inserido ali naquele programa de pós-graduação, você acaba prejudicando também o programa, se não tiver com essa publicação. As agências de fomento também já estão buscando outros mecanismos de cobrança que acaba, de certa forma, melhorando a cobrança para conosco, desses indicadores, e, e é bem desafiador. Quem entra na área, né, de pesquisa, quem entra na área aí de programas de pós-graduação em projetos de pesquisa, não tenha dúvidas de que há uma demanda aí considerável de atividades, né? Entretanto, todavia, se você gosta, se você tem, né, aquele prazer, aquela satisfação de ajudar pessoas e pensar a ótica de melhorias para a sociedade, é gratificante. Professor, na sua visão, quais os principais desafios enfrentados atualmente pelas pesquisas científicas no Brasil? Bem, tem uma questão aí de financiamento, que vem melhorando, né, consideravelmente, mas ainda tem que melhorar bastante nesse sentido, apesar de apontar as melhorias. Ah, a qualidade também, assim, do apoio, do ponto de vista de performance, daquele pesquisador, de um apoio também até físico de espaços, etc, etc. Uhum, Não é tarefa estrutura mesmo. fácil, né, de você buscar. Graças a um projeto aí que a gente teve da agência de fomento, quando a gente fala aqui do estado da Paraíba, a gente vem aí há um tempo, há um bom tempo, com excelente apoio, né, da agência de fomento aqui do estado da Paraíba, na FAPESC, que é algo, por exemplo, quando eu iniciei a profissão, em 2011, 2012, nós não tínhamos esse apoio que nós temos hoje. Então, esse apoio, né, Caramba! nós não tínhamos. Eu Então, jurava que a FAPESC tinha sido instituída em paralelo com a UEPB. Na minha cabeça não fazia sentido não, existir a uma agência sendo até como a que UEPB. existia, mas o apoio em si a gente teve há Ah, né? pouco Ah, tempo. entendi agora. Pouco tempo que a gente Uhum, está tendo de uhum, fato esse apoio. Esse apoio é muito importante, né? Porque é um elo sim, aí, né, entre universidade, governo, órgão, né, de pesquisa. Isso tem nos apoiado bastante, e é tanto que a gente, né, graças ao Lab Multi, no laboratório aí do Centro Multiusuário, a gente vem sim. estabelecendo parcerias com a Secretaria do Estado da Saúde, né, com o Comando Geral da Polícia Militar aqui do Estado da Paraíba, com parceiros, né, do hospital agora recentemente, que a gente criou essa parceria com o HU, o Hospital Universitário aqui, Alcides Carneiro, aqui de Campina Grande, entre outros parceiros, a possibilidade também dos nossos alunos, né, do programa de pós-graduação que a gente está inserido, ter essa oportunidade de ter um aparato aí computacional, com servidores de alta capacidade, né, as salas climatizadas, um espaço bacana, interessante de se trabalhar. Então, quando se tem isso, questão de tempo, a gente está gerando excelentes frutos e, obviamente, ter alunos egressos, né, desse curso, nosso curso bacharelado de estatística e também dos programas de pós-graduação, com alunos com uma capacidade assim, impressionante do ponto de vista de qualidade mesmo. Isso se revela em quê? No apoio. Então, sem apoio, né, se a gente não tivesse esse apoio, tanto físico, né, estrutural, quanto de aporte financeiro, a gente não consegue, né, seguir a ótica do que a gente pensa, né, e deseja para melhorias da sociedade. Então, professor, a gente está chegando no último bloco, certo? Para um encerramento, denominado Futuro, Visão e Visão de Mundo. E, então, eu gostaria de perguntar ao senhor, depois de tantos anos de carreira e formação, estudo e etc., o que ainda move o senhor intelectualmente na área?
poder ajudar as pessoas, poder apoiar um aluno que chega ali no nosso, né, na nossa amada Universidade Estadual da Paraíba, em que a ótica daquele conhecimento meio que psicológico, né? A gente observa, bate o olho naquele menino e o menino tem um potencial enorme, mas se eu não me debruçar ali, perder algumas horas de sono, alguns finais de semana escrevendo um projeto de iniciação científica, um programa de extensão, participar de projetos maiores para apoiar esse menino, esse aluno, certamente ele não virará um egresso, né? E sim vai se perder ao longo aí dessa trajetória dos 4 anos. Então, o que me move de fato é isto. O que me move hoje é dar apoio a esses meninos da melhor forma possível e motivá-los, incentivá-los, né? Eu costumo falar que eu educo de Piaget a Pinochet, porque é nessa perspectiva de mostrar a realidade para os meninos e observar que a gente tem excelentes alunos, né, na nossa instituição e a UEPB tem essa particularidade, não deixo de falar isso. E atualmente, né, com a atual gestão, a gente está tendo esse apoio, esse amparo, tanto né, técnico quanto científico, para que a gente consiga apoiá-los. E não tenho dúvidas que enquanto vida tiver e saúde, eu vou estar sempre nessa caracterização, sempre motivado, porque eu sei que esses meninos têm um potencial enorme de me superar e trazer resultados melhores para a nossa sociedade. Então, isso me motiva muito. Muito bom mesmo. Agora, para que a gente possa encerrar esse bloco, né, a última pergunta, para além dos números, dos modelos e das análises, né, o que a estatística ensinou ao senhor sobre a própria vida? Boa pergunta. Assim, eu acho, eu respiro a estatística, principalmente a parte da estatística aplicada, e me motiva bastante. Tudo que eu observo na natureza, tudo que ao meu redor está, eu sempre costumo associar a estatística. Até mesmo que eu não moro em Campina Grande, né? Eu moro numa cidadezinha pequena aqui, até mesmo o meu deslocamento, eu fico monitorando, né, o período que eu saio aqui, que eu chego, e eu fico assim impressionado, né, né, de uma IA, de um aparato tecnológico, científico e estatístico que consegue nos auxiliar nesse sentido. A utilização também eu acho assim impressionante, né, que você a partir de uma amostra, que essa amostra seja fidedigna em uma população, você consegue trazer, tecer resultados assim fidedignos, representativos para aquela população. Eu acho isso muito bacana, é interessante. Enfim, o tempo todo que eu estou até escrevendo os projetos, eu fico assim pensando o que a gente pode trazer do ponto de vista prático para aquele projeto e que vá se revelar no ponto de vista de resultados pertinentes para a sociedade. Hoje, em que está em ascensão, que a gente vê essa questão das mudanças climáticas, o quanto que isso vai impactar Sim. na saúde pública, saúde coletiva das pessoas. Inclusive, foi até tema que a gente escreveu um projeto recentemente aí no Universal. Não logramos êxito, mas se fomos aprovados, não logramos êxito do ponto de vista de aprovado e classificado, mas eu fico super feliz porque estamos ali na linha de fronteira, sempre buscando resultados pertinentes e que a estatística, né, a, a estatística matemática, né, os modelos, os métodos quantitativos ajudam e auxilia cada vez mais, né, a sociedade. E eu observo que a sociedade também ela está a olhar a ótica desses resultados. Não é mais como no início do século ou no século passado. A sociedade já está muito mais formada acerca dessas características e que não tenho dúvidas que isso é muito bom para a gente, porque a gente está aí em ascensão no mercado graças a esses resultados pertinentes, né, que a gente vem trazendo para a sociedade e resultados que vão se revelar em qualidade, né, de saúde, de melhorias como um todo, né? Excelente, Massa, excelente, muito professor. bom. E infelizmente estamos chegando ao encerramento do nosso episódio. Então eu gostaria de agradecer ao senhor a participação, a conversa de alguém que é tão referência na nossa área, tem muito conhecimento para se passar, é um excelente professor e orientador.
Então eu gostaria de agradecer muito ao senhor pela participação. E É verdade, muitíssimo obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. Estamos aí diante de um dos maiores, se não o maior, né, do nosso departamento. É sempre uma satisfação enorme poder ter momentos de troca como esse, porque no final das contas, como eu disse anteriormente, né, era para ser um diálogo, mas acaba que também tem essa faceta de aula, né, se porque a gente torna uma nunca deixa aula. de aprender. É, Eu que agradeço e eu não sou maior do que ninguém não, tá? Eu sou muito menor do que vocês aqui que aqui estão e parabenizo demais aí a iniciativa que bom. vocês têm com a divulgação, né, do curso, né, a questão de mostrar para a sociedade a importância, dos métodos, das técnicas da análise estatística. Parabéns mesmo a vocês e excelentes alunos, não tenho dúvidas, e que não tenho dúvidas também que haverão aí de abrir espaços, não apenas para vocês, como para outros alunos que estão por vir, e parabenizá-los mais uma vez e gratidão, e estarei sempre à disposição no que for necessário para que a gente cresça em conjunto, né, e que traga melhorias para todos e todas. Obrigadão mesmo. Então encerramos nosso episódio com o professor Ricardo. Então muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima. Até a próxima.